Nosso entrevistado de hoje é uma das mais respeitadas figuras da política nacional. Aliás, sua figura se confunde com a própria história da política brasileira dos últimos 40 anos. Já disputou 11 eleições e não perdeu nenhuma. Já foi conhecido como anticandidato, o senhor diretas e o tetrapresidente. Já foi também o presidente da oposição. Hoje, aos 72 anos de idade, quer ser o presidente de todos os brasileiros. A partir de agora, nós estamos cara a cara com o candidato do PMDB à presidência da República, Dr. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães faz política há 43 anos. Quem faz política há tanto tempo não precisa se preparar para falar de política. Ou será que precisa? Doutor Ulisses, a política ainda traz algum segredo, alguma surpresa para o senhor? Traz, Maria Gabriela, traz. Um dos maiores fascínios da política é a imprevisibilidade. Você não sabe o que vai acontecer. Você é político, você pode ser preso, você pode ser exilado, você pode ser morto. Hoje em dia, o senhor acha? Não, mas pode acontecer no curso da vida do político. Eu fui presidente, você sabe, da Câmara e da Constituinte, mas da Câmara, 6 anos. E quero dizer a você o seguinte, quando eu caminhava para a Câmara e ia lá a parte convexa, a parte côncava, o difícil, enfim, eu ficava com o coração um pouco apertado, porque eu não sabia o que ia acontecer. Às vezes não vai acontecer nada. E era um troféu dos diabos, uma sessão complicadíssima e difícil. Outras vezes diziam, vamos ter uma sessão cheia de trovadas, de dificuldades. E isso não acontecia. Isso acontecia com os oradores também. Flores da Cunha, que foi um grande orador, não parecia. Ele se benzia toda vez que ia para a tribuna, benzia. Eu já vi políticos que foram destroçados da tribuna da Câmara. Com um discurso, uma carreira política foi liquidada. O que dá no senhor até hoje? O que dá? Aperto no estômago? Suor embaixo do braço? Essa angústia, como é que se revela? Não, isso não dá, eu confesso, uma certa tensão, uma certa preocupação. Né? Nós sentimos que vamos enfrentar o imprevisível. A política no Brasil é imprevisível. Quem é que podia prever um suicídio? Getúlio suicidou e mudou toda a política. Quem é que podia prever renúncia? O Jânio renunciou. E foi o que aconteceu, o Jango Goulart. De maneira que eu quero dizer a você que para um francesinho aqui, uma boîte à surprise. É uma caixa de surpresa. Então a gente sempre aprende. Nunca se pode dizer que está preparado para tudo que possa acontecer. Mesmo em discurso, você já havia tido como um bom orador, de repente você faz um discurso horrível. Né? Então já aconteceu isso com o senhor? Já aconteceu comigo, já aconteceu sim. Calcule vocês que em campanha, quando se faz 5, 6, 7 discursos, a gente já está de tal maneira, eu sei tudo que os outros vão falar, os outros sabem tudo que eu vou falar também. Né? É difícil, você num ambiente como esse, você está desejando que seja o dia X, agora seria 15 de novembro, e que termine a campanha. Engraçada, sem segurança, não pensei que ainda existisse com o senhor. Agora, está na moda hoje em dia falar mal de políticos, doutor Ulisses. Tanto que os próprios políticos estão usando isso em campanha e dizendo assim, temos que acabar com os políticos, o que é, no mínimo, incongruente. O povo tem razão de estar falando mal dos políticos? Por que é que isso está acontecendo tanto? E o senhor que faz política há tanto tempo, o senhor chega a se sentir pessoalmente ofendido? Bom, Marília, eu diria a você o seguinte... em todo o mundo, mais ou menos, os políticos não são muito populares. Principalmente o político do ramo legislativo. Porque a Câmara, os parlamentos são casas de vidro. Todo mundo está lá, está vendo. Se a pessoa boceja, vê. Se às vezes ressona um bocadinho, que pode acontecer no interior de um palácio governamental, de um ministro, lá vem as máquinas imediatamente e tira. Né? E isso vai para o ar como se fosse que todo mundo está bocejando, aquela pessoa é uma dorminhoca. Isso fizeram até uma ocasião com o coitado do nosso Tancredo Neves. É uma maneira não própria de divulgar as atividades do político na sua continuidade. Você está falando mal da imprensa? Não, eu não estou falando mal. Eu estou dizendo que é uma maneira imprópria de se apanhar um flagrante, um detalhe. E é por isso que, por exemplo, no parlamento inglês não entra a máquina fotográfica. Você não entra lá com a máquina fotográfica. Não entra também o jornalista na máquina fotográfica. Eles entendem na sua secular tradição. Eu entendo, portanto, quero dizer a vocês,
para responder concretamente, ou tentar fazer isso, pelo menos, que em todo o mundo é assim. Nos Estados Unidos fazem pesquisas, verifica-se que não é grande a popularidade do parlamento. Então, mas o que acontece é isto, é que os políticos têm defeitos. Outras vezes, alguns têm defeitos e todos pagam. E, frequentemente, é o defeito que vai para o ar, porque isso é que é interessante. Há programas aí que querem pegar aspectos do político. Mas ele é essencial, ele é fundamental. Se não há político, não há democracia. E quando não há democracia, o povo vai às ruas, o povo se expõe. Está acontecendo na China agora, um massacre lá, horrível, tremendo, uma verdadeira chacina, uma carnificina. Por quê? O que eles querem? Eles querem deputado, eles querem senador, eles querem o que está acontecendo agora na Polônia, onde Lech Walesa teve uma vitória estrondosa. De maneira que você verifica é o seguinte, falam mal, muito por distorção, às vezes há também defeitos, não há dúvida nenhuma, mas eles são absolutamente indispensáveis. Agora, o senhor falou de uma coincidência de imagens, ou de que naturalmente os políticos são sujeitos a isso em qualquer parte do mundo. Mas a política brasileira, além da imagem, é parecida com a política de outros países? O senhor conhece o mundo todo como observador ou como participante político? Não, há diferenças, é claro. A política veste o país. A política é uma tradição no ramo do Estado, do que é a nação, do que é o povo e o seu estágio. É claro que um país que não é industrializado, como é a Suécia, por exemplo, estou citando os Estados Unidos, a política de um país que não é industrializado, como é o Brasil e outros mais, necessariamente teria que ser defeito. A representatividade é o fundamental. O deputado precisa representar. Não adianta ser um gênio. Se o povo está precisando de comer, de vestir, etc. É preciso haver representatividade até nos defeitos. Até nos defeitos. A estrutura, o povo é assim, e vai para a Câmara, para o Congresso, pode ir pessoas que até podem falar mal o português, etc., mas representam aquelas tranches da sociedade. O senhor está dizendo, por exemplo, aí embutido, que a nossa Constituinte foi constituída disso tudo, desses defeitos e qualidades do povo brasileiro. É isso que o senhor está dizendo? Pois é, eu direi a você, Marília Gabriela, o seguinte, que a nossa Constituinte foi feita com 10 mil pessoas dentro da Câmara. Eu, quando digo isso por aí, eu já estive com o Rocard na França, primeiro-ministro, estive com o Cavaco Silva em Portugal, estive nos Estados Unidos, converso e recebo diariamente aí presidentes da República, primeiros-ministros, etc. Eles ficam realmente admirados. Houve um processo de osmose. A Câmara, o plenário da Câmara, as galerias, os corredores, os gabinetes, estava aquela gente toda pedindo, pleiteando, criticando, aceitando, não aceitando. Então eu quero dizer a vocês que essa Constituição, que alguém diz que tem defeitos, não defeitos, são precisamente as maiores qualidades dessa Constituição. É uma Constituição cidadã. Agora, isso o senhor não pode discutir, ou melhor, o senhor não pode negar. O Brasil não possui tradição partidária. O senhor concorda? Concordo. Então eu quero perguntar para o senhor se essa não tradição partidária hoje não se traduz na prática da debandada, da traição, por exemplo. O senhor foi vítima de traição recentemente. Você focalizou bem, talvez no Império mais, como o Partido Liberal, o Partido Conservador, e até que teve. Na República, não. Os partidos na República, principalmente até depois de 46, esses partidos existiam para ter o candidato. Então, lançava o candidato a presidente da República. Havia a eleição, fechava a sede partidária, se é que tinha sede partidária, empilhava as cadeiras, esperava 5 ou 4 anos. Não tinha aquela tradição de vivência, de trabalho, de simpósios, de contactos, etc. A vida partidária brasileira não tinha, por exemplo, a significação do Partido Radical. O Partido Radical existe há quase 100 anos na Argentina. A Argentina teve golpes de Estado, etc., e o partido está lá. Eu vou me vender meu peixe agora aqui para você, se me permitir. Eu entendo que uma experiência, uma vivência de partido no Brasil é o MDB, o PMDB. Por quê? Ele se plantou em todo o país. Por quê? Ele tem uma literatura. Nós temos uma literatura. Até por sinal que nos tempos mais duros da Revolução tinha uma capinha vermelha dizendo a cartilha do Mao Tse Tung. Nós espalhamos milhões por aí. São cerca de 29 volumes sobre os mais variados aspectos da sociedade brasileira. Eu entendo... O senhor está falando de um PMDB até um passado recente? Porque não me parece que seja o que acontece hoje com o PMDB.
O senhor está sendo vítima de debandadas e traições, dissidências? Outro partido se formou saído do seu? Pois, Marília, é o seguinte, nós antes éramos o partido único da oposição. Então quem estava na oposição não tinha remédio, tinha que fazer o PMDB. Mas houve o crescimento, ao meu ver, exagerado. É como cogumelo, como coelho, filho de coelho. Nasceu tanto partido por aí, que eu que estou na política, se você começar a me fazer uma sabatina aqui, eu vou levar a nota zero. Eu não sei. 30 partidos, 31 partidos, falam em 40 partidos, lá sei, é demais. Agora, o PMDB, é claro, tendo agora a competição de outros partidos, é lógico que sai e entra. Tem gente que sai do MDB e outros do PMDB e outros entram no PMDB. Isto é salutar, isto é sadio, isto é da mecânica democrática. Eu teria um grande prazer, uma grande honra se eu tivesse você no meu partido. Mas, de repente, você implica com o partido, não gosta do partido, acha que o partido não está cumprindo seus compromissos. O que você vai? Você vai embora. Você vai para outro partido. De maneira que não acho que isso tenha trazido ao meu partido, pela saída de companheiros, que eu lamento, por exemplo, a saída dos que, por ornitologia, eu nunca gostei de botar o nome de bicho no partido. Esse negócio de ornitologia. Agora, posso dizer para você, o meu partido não teria, por símbolo ornitológico, não teria coruja. Coruja não teria, ficar piando por aí. Um tucano teria? Tucano não teria. Me ofereceram, o Almir de Andrade, que tinha esse desenho, essa solicitação, me deu, eu não quis. Mas Por que não teria? Por que não teria a ornitologia no seu partido? Bom, eu não achei até agora, apesar do pássaro, a beleza dos pássaros, sou encantado pelos pássaros, quem não é, mas não quis associar ao meu partido. Há ideias agora, em face até do meu nome, adaptando meu nome porque tem o Y, então um estilingue, seria o estilingue para ser símbolo da campanha. Não sei se vai adotar ou não vai adotar. Isso é outra coisa, estilingue até que é bom. Eu fui estilingue durante todo esse tempo, estava aí jogando pedra, aí, principalmente no regime autoritário. Agora, doutor Ulisses, o senhor me parece muito cordato. O senhor não se indignou, usei a palavra traição, o senhor passou batido por ela. Eu falei de debandada, o senhor passou batido por ela. O senhor está vivendo esse problema, o senhor está precisando de apoio, de uma porção de gente de dentro do PMDB que está resistente a essa ideia de apoiá-lo ou está debandando para valer e o senhor passou batido. O senhor não se indigna com isso, não? Não, eu entendo como democrata, quero dizer a você, por isso não há indignação. Eu entendo que quem não está bem no partido, não gosta do partido, não está de acordo com o programa do partido, as postulações do partido, não deve ficar no partido. Eu acho até que deve sair, mesmo ficar no partido perturbando, complicando, atrapalhando, que vá para outro partido. De maneira que entendo que algumas decisões, principalmente dos chamados tucanos, foram decisões ruins para eles e ruins para nós. Porque nós temos a mesma origem, o mesmo tronco, a mesma matriz. E entendo que nós nos prejudicamos reciprocamente. Mas, como isso acontece quase diariamente, entra, sai, se eu fosse ficar indignado, eu ia ter um infarto. Eu ia para... E agora não é o momento, né? Agora não é o momento. No próximo bloco, o político Ulisses Guimarães. Até já. Eloquente, verboso, arrebata e comove, cultura sólida. Promete ser um digno ocupante da tribuna de onde saberá defender o interesse da classe. Essa é parte do texto da primeira campanha presidencial de Ulisses Guimarães. Foi em 1938 e o senhor concorria à presidência do seu centro acadêmico 11 de agosto. O senhor ganhou? Eu quero dizer a você, Marília, que eu fui candidato, na verdade, a orador oficial do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Eu li que era a presidente do centro. E, por sinal, eu fui orador, mas houve um caso só, em
Vitorino Carmilo, o orador é o terceiro ano. A tradição da faculdade, do centro, de mais de 50 anos, então, é que os oradores fossem eleitos no quarto ano. De fato, fui eleito. Isso quer dizer que o senhor era bom mesmo? Fui eleito e fui eleito numa época difícil. Eu fui eleito no Estado Novo. E no Estado Novo nós tínhamos o território livre do Lago São Francisco, ali você podia falar, mas às vezes fazíamos isso com incursões fora. Né? Então eu já tinha uma malinha preparada, com escova de dente, etc., para ir para o serviço para a polícia, o serviço político da polícia, de maneira que eu fiz um know-how. Eu comecei a ter um know-how. O senhor era detido? O senhor foi? Ou só se preparava para isso? O senhor chegou a ser detido? Cheguei a ser detido algumas vezes, mas não sofri nenhum dano físico. Como é que era fazer política universitária, doutor Ulisses? A política universitária, como ela é feita até hoje, a política, somos sempre contra. Né? Duramente contra e violentamente contra. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Os jovens, a posição a oposição nos meios jovens, nas escolas, tem uma posição muito boa. É claro, porque o jovem já começa a fazer oposição dentro de casa. Se o seu filho quer fazer oposição a você, cria problemas, às vezes, de temperamento com a mãe, com o pai, e na faculdade, então, nem se fala, ou na escola. Você, na verdade, fazer oposição é uma forma de existir, não é isso? É uma forma de existir, tá certo. É uma vivência, é uma forma de existir, tem autenticidade, e nós sabemos que em todas as partes, inclusive no Brasil, os moços vão na vanguarda, vão na frente. As coisas não sucedem, não ocorrem como eles querem, mas sem dúvida nenhuma, eles são uma artilharia. A artilharia destrói, mas é a infantaria que ocupa. A infantaria são aqueles mais realistas para as conquistas sociais, para os fenômenos políticos, assim por diante. Quer dizer que o que está acontecendo hoje na China, por exemplo, o senhor dá razão aos estudantes? Eu dou razão aos estudantes, principalmente no caso da China. A China está fazendo uma experiência muito difícil. Ela quis abrir economicamente, estava abrindo economicamente com a inserção de capitais, inclusive brasileiros, lá. Eu tive há pouco com o produtor de laranja do Brasil, que está se instalando, tá? E fechado politicamente, fechado em cima. Não pode, se você abre aqui embaixo, não há dúvida nenhuma que você vai chegar à abertura também democrática em cima. Está acontecendo na Polônia, por exemplo. Mas quero dizer a você o seguinte, só se você me permitir, o seguinte, eu já disputei não sei quantas eleições. Eu disputei orador, Centro Acadêmico de Agosto, orador, fui eleito. Orador da turma, foi para o concurso, fui eleito. Fui deputado estadual, eleito às vezes que você citou aí. Presidente da Câmara, 6 vezes. Parlamento latino-americano, só uma pessoa conseguiu ser eleito 2 vezes, seu criado Matias. Fui eleito presidente da Constituinte. E eu posso citar, quando fui ministro de Estado, fui eleito. Eu não fui por designação do presidente, então, presidente João Goulart, porque era o sistema parlamentarista que eu tinha ajudado a instalar no Brasil para fugir à crise da renúncia do Jânio. Então, por que dizem que o senhor nasceu para fazer política, mas não nasceu para fazer votos? Como é que o senhor rebate isso? Bom, quem diz isso, que me perdoe, está dizendo uma incongruência. Para não ser indelicado, para dizer uma bobagem. O político depende de voto. E sem o voto não há político. Eu nunca perdi eleição nenhuma. A última eleição em São Paulo, você é de lá, sabe disso? Eu tive quase 600 mil votos. Não é brincadeira, é difícil. Então, eu me considero bom de votos, porque na minha carreira toda, em todos os setores, eu tive condições de ganhar as eleições. Eu fui presidente da Câmara 6 vezes, um voto duro, disputando contra Alencar Furtado, um grande companheiro, né? E Fernando Lira, assim por diante, né? O voto contado um por um ali na apuração. Agora, o senhor falou de uma vida de disputas. Isso quer dizer que o senhor sempre, desde 1938, lá no Centro Acadêmico, o senhor almejou o poder. Agora o senhor quer o poder maior, que é o de ser presidente desse país. O que me intriga não é isso, porque isso não é privilégio seu. Um monte de gente quer isso. O que me intriga é por que é que todo político almeja o poder, mas não admite isso. Vive dizendo que, na verdade, o poder não importa. Eu acho o poder fundamental. O bom político, o verdadeiro político, político de raça, político autêntico, ama o poder, quer o poder, deseja o poder, luta pelo poder. Ele quer ter o poder para fazer as coisas. Ele quer o poder para determinar a realização daquilo que entende que é bom para o seu país. Esta história, eu acho que eu já sei de certos casos, de pessoas que vão para o poder e ficam tristes, choramingando, não seguem o conselho de Lord Bisconfield, never complain. E never explain, nunca ficar choramingando. Nunca reclame, nunca explique. O Juscelino, por exemplo, era um político que às vezes eu verificava nos jornais umas coisas terríveis contra ele, demolidoras.
infâmias, injúrias, críticas, eu dizia, eu vou encontrar com o homem arrasado. Ele estava lá rindo, as gargalhadas, se encheu o palácio com a sua risada, ele tinha quase que um orgasmo pelo poder. Aliás, essa palavra, essa expressão que o senhor já usou outro dia, o senhor disse em fevereiro que o senhor tinha orgasmo com o poder. E deu um bochicho isso? Deu porque não entenderam bem a palavra, né? Eu acho que todos os homens verdadeiramente políticos, repito, é a vocação política. Precisa ter a vontade política, você indo para o poder. E isso é fundamental. Eu tive o poder algumas vezes e quero dizer a você, às vezes dizem que tem espinho, que você senta numa cadeira de espinho, só se o espinho está para baixo, porque a cadeira é muito boa para quem entende, apesar de sacrifícios, de lutas, de ter almoço, não ter jantar, etc. Você diz que eu estou fazendo um esforço pelo meu país. Eu acho que estou fazendo qualquer coisa de bom para a minha pátria. Isso dá um conforto extraordinário. E isso só o poder dá. Só o poder dá. Agora, já que nós estamos falando de poder e de votos, nessa eleição são muitos os candidatos atrás dos mesmos votos. Certo, doutor Ulisses? Eu queria saber se nessa hora vale tudo. Se vale renegar o passado, se aliar a inimigos. Qualquer apoio é bem-vindo nessa hora? Não, eu entendo que não. Há um código de ética, há um mínimo que não pode ser transposto. Você não pode fazer a política sem a moral, sem a ética. Você não pode perder a cara, não pode perder a sua identidade, você deve ser como você é, realmente, e ter um programa, ser fiel a esse programa. Esta coisa de querer contentar a todos acaba descontentando a todos. Dá um resultado muito relativo, dá resultado um dia, 10 dias, 15 dias, 20 dias, mas no fim vai se verificar que aquilo tudo é uma impostura, aquilo é uma falsificação. Mas o senhor recusaria apoio? Não, apoio eu não recuso, desde que não me tragam apoio, eu sou obrigado a adotar ideias alheias, ideias que eu não quero, ideias que não são do meu partido, ideias que não são do meu programa, não. Mas se as forças que vierem, quem quer me dar apoio, pode dar. Mesmo porque o voto não tem cheiro, nem cheiro, você não pode identificar nem pelo cheiro. O voto é secreto. Se o presidente Sarney declarar apoio ao senhor, o senhor aceita? Claro, se o presidente Sarney entender que deva apoiar, livremente, eu tendo essa posição que é de independência nossa dentro do atual quadro brasileiro, não vejo mal nenhum. Eu pensei que uma das dificuldades da sua candidatura fosse exatamente a dificuldade de se desvincular, se dissociar desse governo Sarney. Aliás, o presidente Sarney disse nesse programa Cara a Cara que ele cumpriu exatamente os compromissos da Aliança Democrática. O senhor fez parte dessa aliança? Bom, eu digo a você o seguinte, a nossa posição, isso comportaria uma palavrinha talvez mais comprida, se você permitir. Quando o Tancredo Neves fez o ministério, eu fiz com ele. Ele me prestigiou porque eu era o presidente do partido, nós discutimos todos os nomes. O Sarney depois herdou, ou manteve esse ministério, como você sabe. Esse ministério praticamente todo, ou quase todo, ele deixou de existir quando foi da desincompatibilização para as eleições de 1986. Daí para frente, o presidente Sarney passou a agir independentemente. Ele não me consultou. O senhor não indicou mais ninguém? Não. Ele não me comunicou, ou me comunicava, mas as escolhas foram exclusivamente da sua responsabilidade. O senhor foi consultado? O senhor foi consultado? Sobre o quê? Eu imagino que o senhor tenha sido consultado, no mínimo, como presidente do maior partido de sustentação do governo. O senhor vetou ministros, consta isso? Não, eu quero dizer a você isto, que a partir os ministérios que surgiram após, em função das desincompatibilizações, foram escolhidos independentemente e o presidente anunciou isso, a nação sabe disso, que ele entendia que com a responsabilidade que tem, iria escolher os ministérios. Eu não tive participação, a não ser nos casos em que ele me comunicou. Comunicar é uma coisa. Agora, aconselhar, vamos por isso ou por aquilo, é outra coisa. Bom, quer dizer, mas isso de alguma forma quer dizer participação. O senhor inclusive assumiu a presidência algumas vezes, várias vezes. O senhor admite uma ligação com esse governo? Aí não tem participação, em primeira parte da sua ponderação, não tem. O presidente exclusivamente, e não foi em todos os casos, em certos casos nem isso fez, ele comunicou como poderia comunicar a outros partidos também. Não foi consulta? Não foi consulta. Agora, às vezes que eu substituí, foi por imperativo constitucional. O presidente da Câmara, não tendo o vice-presidente, ele assume como está assumindo o atual presidente Paes Andrade. Esse apoio atrapalharia a sua candidatura, na sua opinião? Não
não sei, não posso avaliar a você. Né? Eu acredito que se a minha candidatura tem essa face, tem o programa que nós temos. Nós vamos dar críticas ao governo Sarney, nós fizemos o salário mínimo de 120 cruzados. Né? Parece que vai ser vetado. Nós fizemos uma política de salário que parece que está tendo dificuldade. Se é salário não é naquela, enfim, que o governador, que o presidente queria. Nós diariamente estamos pondo abaixo vetos e medidas provisórias, de forma que nós estamos numa posição de absoluta independência. Nós não temos compromisso nenhum. Se é bom, apoia. Se não presta, vamos abaixo. No próximo bloco, vamos falar do cidadão, um pouco da vida pessoal de Ulisses Guimarães. Até já. O cidadão Ulisses Guimarães nasceu em Rio Claro, no interior de São Paulo, tem 1,80 m de altura, pesa 72 quilos, é casado com Dona Mora, ou melhor, Dona Ida de Almeida Guimarães, que dizem é uma fera. Doutor Ulisses, é verdade que a sua candidatura deve muito à atuação da Dona Mora? Deve sim. A Mora me ajuda muito. A Mora é uma pessoa muito firme, muito corajosa. Né? E isso é muito importante na vida do político. E não tem medo. Eu várias vezes saí de casa e não sei se voltaria, como alguns não voltaram, no curso dessa travessia tempestuosa. E se ela ficasse choramingando e pensa nos filhos, e veja o que vai acontecer, a gente sai despedaçado. Ela se aguentava firme e nunca me faltou nos momentos mais difíceis. O Byron diz que mulher é estátua ou túmulo. Mulher pode levar você, mulher e homem, né? Se não dá certo a coisa, pode acabar com a carreira, etc. Ou ser estátua, que é a glorificação. Eu quero dizer a você o seguinte, se houver reencarnação, eu queria casar com a Mora, logo nascia casado. Ai, que bonito! Nascia casado. Doutor Ulisses, é a declaração de amor mais bonita que eu já vi. Agora, não sei se ela casaria comigo. Porque eu vou dizer a você, se eu tivesse uma reencarnação e fosse mulher, eu não casava com político. De jeito nenhum. Não casava porque é viúva de marido vivo. Vive fora de casa o tempo todo, quando está em casa, atrapalha toda a família, não é? Fica o telefone, a empregada pede a conta porque não aguenta mais atender telefone. É? Eu, se nascer mulher da outra vez, político não caso com ele. Mas eu espero que a Mora seja caridosa e, se isso acontecer, já podemos nascer casados. É verdade que naquele encontro na sua casa em que os governadores foram pedir para o senhor desistir da candidatura, ela encarou um a um e disse... Ele o elegeu. Foi isso? Que ela encarou. Foi não há mesmo? dúvida nenhuma. Encarou, virava a cadeira, assim, quase que 180. Virava a cadeira na frente de cada um, é isso mesmo? Ver, né? Mas não falou nada, não. Ah, não Acho falou? Que os olhos, só olhou mesmo? Os olhos da fisionomia já dizia... E a princípio me parece que ela era contra a sua candidatura, não é? Ela conversou muito comigo antes que eu me lançasse nisso, né? Ela tem experiência, sabe que já tem sido candidatura a deputado e outros cargos que eu ocupo, né? Mais uma vez decidido, ponto final. Como é que o senhor está de saúde? O senhor, se eleito agora, será o mais idoso dos presidentes da República do Brasil. O senhor está bem? Eu me sinto otimamente, porque eu faço o que eu gosto, eu adoro fazer a política, eu tenho a paixão da política, eu realizo o pensamento do filósofo alemão, que a segredo da felicidade é transformar o seu dever no seu prazer. É uma alegria comigo andar por aí, de maneira que eu me sinto muito bem. E quero dizer também a você que essa coisa de idade é muito relativo. Quem mexe com idade, principalmente para essa cara exagerada, não conhece biologia nem medicina. Porque hoje as fronteiras foram para a longevidade, nós sabemos disso. Né? Quando nós somos Carlitos agora, eu vi numa revista aí, a revista Manchete, está com 5 filhos, com quase 80 anos. Acho que não vão exigir de mim isso, né? Não vão me exigir essa prova. Né? O Verdi fez com 90 anos essa maravilha que é o Falstaff. Né? E esse tema é interessante, Marília. Idade é uma coisa que não existe, é um substantivo que não existe. Porque quem tem não quer ter, e quem não tem, quer ter. Né?
Você chama a atenção do seu filho, por exemplo, está chegando tarde em casa. Ah, eu queria ter 18 anos. E tal, Você pensa que eu sou criança e tal. E se uma pessoa mais andada em anos sobe uma escada correta, vai comer uma feijoada, vem todo mundo em cima, né? E o sujeito diz, né? Você pensa que eu estou velho? Mas é que não existe. Isso é uma coisa que não existe. Vou falar em comer. Eu me sinto otimamente, eu como bem. Eu queria saber em campanhas, que em campanha tem Axiteu, o candidato a que ter um estômago de aço. O senhor come de tudo? Eu como de tudo, menos frango ao molho pardo. Tá aproveitando o programa para dizer que é para não fazer? Um dia, eu comia frango ao molho pardo, eu como tudo. Já disseram que era com frango, que é com o sangue do frango. É. E a cozinheira, às vezes, devia estar batendo o coitado do frango ali. Aí já não comia mais, não como frango. É a única coisa que o senhor não come? Maionese, a tal da maionese o senhor não, come? A maionese é um horror. Maionese é um horror, e é um prato inevitável. Né? Mas quero dizer a você, de uns tempos para cá melhorou muito, até que a gente come bem, você sabe disso? Você come pratos, no Nordeste então, carne de sol, né? E aqueles doces, sorvete no Nordeste, meu Deus do céu, vale a pena ir fazer campanha lá. É bom o senhor falar de sorvete, sabe por quê ou não? Eu achava mesmo que o senhor gostava de doce, sabe por quê? O senhor é do signo de Libra. O senhor acredita em astrologia? Acredito. Bom, então vamos falar do signo de Libra. Diz que uma das coisas que o libriano é guloso e gosta de doce. Se o senhor é guloso... Eu não diria que seja guloso, mas eu gosto de comer. Eu tenho prazer em comer, principalmente quando não estou assim sobrecarregado de trabalho. Né? Gosto de dormir, eu durmo muito bem. Esse Valium que tem por aí, acho que eu tomei umas 5, 6 vezes na minha vida. Sempre dormi, nas maiores dificuldades, dormi muito bem. Eu gosto de ver a natureza, gosto de ver o mar. Eu estava um pouco tempo com um amigo para ver o mar, ele diz assim, é um meio de transporte formidável, tem peixe para comer. Via como uma utilidade, eu vejo como uma beleza. E quero dizer para vocês o seguinte, eu detesto a morte, detesto o assunto de morte. Quando morre alguém, só se não tem remédio. E eu não vou ver o caixão, o sujeito dá com mau gosto enorme, estendido na sala principal da casa, não quero. Mas, quando vinha o meu cortejo, quando vinha... O senhor faz tempo que não faz mesmo, porque hoje em dia não se faz mais em casa, deputado. Não, mas faz, no interior assim ainda faz. Ou onde quer que seja, se não é em casa, onde quer que seja. Mas... se vir no meu cortejo, uma pessoa que me conhece, poderá dizer o seguinte, ali vai um sujeito contrariado. Porque o senhor não queria estar lá mesmo. Não, eu não queria. Deixa eu continuar um pouco nos librianos. Dizem também que eles são sedutores. O senhor se acha? Olha o que eu vou dizer. Pergunta o senhor vai dizer sim. Ah, bom, mas não só esse tipo de sedução. Eu fazia um sucessozinho, até se casar com a Amora, não é razoável. Dava pro gasto, sabe? Dava para não ficar solitário, né? E nem carenciado. Senso estético apurado. Dizem também que o libriano tem. Dizem que eles são aqueles que vão na casa dos outros e ficam consertando os quadros na parede. O senhor tem mania de consertar governo mal pendurado ou não? Governo? Ah, tenho. Essa é a minha vocação, é o meu desejo. É o meu destino. Se eu puder fazer isso com o Brasil, eu realizaria a minha biografia política. Teimosos por convicção. Eu queria saber uma coisa do senhor. O senhor está tirando a sua grande teima em novembro desse ano? Acredito que sim, porque depois de disputar a presidência da República, só se for da ONU. Ou vai ser Papa. Eu posso ser Papa, você sabe disso. Eu sou católico, posso ser. Dizem que eu tenho mania de presidência, de repente... Pode não. O que você vai fazer com a dona Mora? Bom, isso é verdade, isso é um argumento. De maneira que, mas, falando sério, quero dizer a você que não, desde que eu dispute a presidência da República, e eu estou certo que vou ser eleito, mas enfim, vamos à decisão das urnas, eu entendo que a minha vida política está completada. O senhor gosta de ler? Muito. O quê? Leio muito, mas leio pouco. Gosto muito, leio pouco no seu tempo. Eu leio sempre ensaios. Gosto de ler revistas estrangeiras, o Time, o Newsweek, o Le Point, o Nouvelle Observateur, o L'Express, porque eu entendo que dá um estoque de informações do que anda pelo mundo importante, né? Mas leio e releio. Agora, por exemplo, estou relendo as Memórias Póstumas Brás Cubas, que é o meu autor. Machado de Assis. Machado de Assis, meu autor predileto. Mas leio livros sobre economia, né? Leio assim a prestação, mas estou lendo agora um livro sobre a integração latino-americana, muito bem feito. O senhor me parece, então, um homem preocupado com política exterior. Claro, muito. Eu fui presidente do Parlamento Latino-Americano. O seu governo teria esse tipo de preocupação preponderante? No meu governo, irei atuar no sentido de intensificar o Parlamento Latino-Americano. O Parlamento não, perdão. O mercado latino-americano. A
a integração latino-americana. Segundo, entendo que nós podemos nos inserir nesse mercado fabuloso, principalmente a partir de 1992, que é a Comunidade Europeia, através de Portugal. Portugal pode ser uma ponte para isso. Se bem que eu fui a Portugal, recebido admiravelmente, fui aplaudido de pé, porque fui fazer lá uma exposição sobre a Constituinte, e eu falava sempre que ao lado da comunidade sentimental, da raça, da língua, etc., e falava na questão de nós entrarmos na comunidade europeia, mas eles não diziam nada. O Mário Soares não disse nada. Porque eu acho que eles estão sendo... Quer dizer, se eu acho, o senhor deve saber que eles estão sendo pressionados por essa portinha, essa fresta que estão abrindo para a gente. Exatamente. Né? E também, Marília, eu entendo, até se eu tiver tempo, eu vou fazer uma viagem. Sabe qual é a viagem? Eu já estive em Portugal. Nós temos 5 países de fala portuguesa, entre os quais os grandes países, que é Angola e Moçambique. Eu gostaria de ir lá, né? Por 2 razões. Primeira razão, porque nós podemos fazer uma integração também, a látere, ao lado daquela integração latina, uma integração dos países de língua portuguesa, com Portugal, Brasil. Não é um grande mercado, mas é um mercado. Né? De outro lado, é para prestar homenagem à África, de onde veio hoje cerca de 35%, 40%, ou talvez mais, do sangue africano, que existe no Brasil. Né? É uma demonstração de um homem que vai ser presidente da República, do respeito a essa tradição, a essa atuação, em todos os sentidos. Vamos ver. Olha, eu gostei da convicção, o homem que vai ser presidente da República. No próximo bloco, vamos falar desse candidato tão seguro. A essa altura, seguríssimo. Aquela insegurança lá de trás acabou, hein? Candidato Ulisses Guimarães, até já. Esta é a primeira entrevista exclusiva que o deputado Ulisses Guimarães concede como candidato do PMDB à presidência da República. A partir disso, doutor Ulisses, eu posso considerar que a sua campanha está nas ruas, correto? Correto. Pois muito bem. Quem já está nas ruas não apresentou ainda nenhum programa de governo. O senhor já falou de um programa de política exterior no último bloco. Agora, o senhor tem um projeto de governo? Eu tenho um projeto, mas ainda não acabado. Nós estamos elaborando. Você sabe que nós tivemos 3 convenções, a última há 15, 20 dias atrás, e foram disputadas. Eu não sabia se seria candidato, eu disputei com o Valdir Pires, né? Iris Rezende. Então, não tinha nem tempo físico para ultimar um programa. Mas nós estamos agora trabalhando na área da saúde, na área da educação, na área da ecologia, na área principalmente da economia, é claro. Hoje estive com a RAIS no sentido de coordenar um programa para o Nordeste, não é? Mas não sei se você quer que fale uma preocupação máxima que eu teria. Eu honestamente pensei que a economia não fosse um dos seus assuntos preferidos, que é o nosso principal problema hoje. Não, eu quero dizer que não sou um expert, um perito nisso, mas, evidentemente, qualquer homem público, qualquer parte do mundo hoje, a começar de prefeito municipal, que não tiver a preocupação, não tiver o assessoramento, não tiver ideias muito sólidas a respeito da economia, não pode governar. Certo. Tem que governar. Né? E o caso do Brasil, nós estamos aí com uma crise muito séria, uma crise muito difícil. Pode isso até despencar aí para uma hiperinflação. Eu farei todo o esforço, darei todo o apoio do meu partido. O senhor acredita que a gente ainda possa chegar à hiperinflação? É um risco. É preciso que o governo tome medidas no seu estoque de medidas que possa tomar, fiscais, cambiais e outras mais, para evitar que isso aconteça. O que é certo é o seguinte: há 10 anos, Marília, que esse país não cresce. 10 anos. Parou. Isso é terrível. Quando nós temos um adensamento demográfico para a força de trabalho dos jovens que entram no trabalho, é grande no Brasil. Isso pode acontecer como na Argentina, nós lamentamos tanto, um país irmão, queremos que saia da crise, mas sucatearam a indústria argentina. A nossa está aí competindo até internacionalmente. Né? Mas se continuar essa situação de não crescer, do produto interno bruto crescer, mas como o rabo do cavalo, cresce para baixo, o que está acontecendo, nós corremos um sério risco. Agora, eu vou cometer uma quase indelicadeza aqui. Essa crise não se agrava a partir da política econômica de 2 quadros importantes do PMDB, Funaro e Bresser? Bom, o
planteado, nós falamos com saudade do nome dele, é um nome pouco admirável, o Dilson Funaro, ele acertou no início, não é? Mas o que acontece, e ele me revelava, é que ele não encontrou condições para as medidas corretivas que tinha que tomar naquela ocasião. Esse foi o depoimento que ele teve. Ele vai escrever um livro, vamos ver o que ele disse. Dava até os dados, os elementos. Né? Ele, evidentemente, era um homem esperto e me dizia sempre, entrar num sistema de congelamento, um sistema traumático, é preciso você saber que tem que entrar e sair. E é mais difícil sair do que entrar, né? Quando volta aos preços a serem liberados, etc. Né? De forma que... E o ministro Bresser mal esquentou a cadeira, ficou lá muito pouco tempo, cerca de, não sei, acho que não chegou nem um ano. Então não pôde realizar nenhum programa. Agora, se eles dois, àquela altura do campeonato, já diziam que encontraram a situação complicada, se a situação de lá para cá complicou sensivelmente, o senhor está dizendo que a gente beira uma hiperinflação, como é que o senhor pretende sair desse nó? Eu entendo o seguinte, inicialmente, dívida externa. Você não pode procurar solução para o problema brasileiro sem a dívida externa. A dívida externa, do jeito que está, do tamanho que está, cobrada como está, é impagável. Não adianta querer pagar porque não pode pagar. Então o senhor está falando em favor da moratória? Não, hoje amadureceu. Ao lado do planos, por exemplo, como tem o plano de Mitterrand, existem outros planos. O que eu posso dizer, eu andei lá para fora, andei conversando, inclusive com bancos, bancos credores, países credores, já existe uma consciência. Qual é a consciência? Eles já estão verificando que não pode cobrar do terceiro mundo, dos países latino-americanos, do Brasil, a dívida como ela está. E está amadurecendo. Eu estou certo que sem confronto a gente pode chegar a um entendimento. Qual é o entendimento, basicamente? Você sabe que os títulos da dívida pública brasileira, o valor de face é $1, por exemplo, está sendo vendido aí a 30, a 40 centavos. Então não é justo. Então é um referencial que você tem. Né? E você tem que estabelecer também o serviço da dívida acoplando ao desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ser no mínimo 5%, 5, 6%. Se isso não acontecer, prevaleça o desenvolvimento. Porque quer dizer, o senhor está contando também, então, a nação... O senhor está contando, essa dívida externa está, de alguma forma, dependendo de investimentos internos. É isso que o senhor está falando? Bom, eu estou dizendo da dívida interna e externa em si, porque você sabe, se deixa de sair 11, 12 bilhões de dólares e uma parte substancial desses dólares ficam aqui, é evidente que nós temos recursos ponderáveis para a economia brasileira. Ao lado disso, a dívida interna. Marido, a dívida interna é mais complicada, é mais difícil, está no nível da dívida externa. 80% ou 90% da poupança brasileira, de grandes até pequenos, está metida na compra desses papéis para financiar a dívida existente do Estado. Né? Isso nós precisamos tomar medidas, mas eu direi a você que eu voltarei em outro programa para conversar com esse por razões... Esse pedaço do projeto ainda não está pronto? Não está pronto e há motivos. Há motivos. Eu não... Eu quero dizer também... Deputado, o senhor não vai dizer há motivos e me deixar repórter sem saber o que é. Eu te deixo com a chance de um novo programa. Mesmo? Outro dado que eu diria rapidamente a você, porque você pergunta, tem dinheiro? Mas dinheiro nós temos, uma oitava economia do mundo. Nós somos a quarta agricultura do mundo. Como é que a gente pode ser a oitava economia do mundo e ter tanta miséria? Que compatibilidade estranha é essa, deputado? Má distribuição, a má distribuição desse dinheiro, não é? A questão desta economia, esse dinheiro ir para fora, é uma sangria às avessas, porque é do país pobre para o país industrializado para o país rico. São esses gargalos que têm que ser eliminados. Nós temos, por exemplo, estamos procurando dinheiro para resolver o problema de educação, de saúde e de salário. Nós temos, por exemplo, 7% de subsídios. Eu acho que a agricultura pode ser subsidiada. O Brasil é um país de vocação agrícola, o senhor diria? É um país agrícola, mesmo porque se você não subsidia, o preço... A agricultura é preço. Se dá preço, você planta banana, arroz, feijão, etc. Não tendo preço, você não vai plantar nada. Não tira leite também. Então, para evitar que o preço fique muito caro para o consumidor, você pode, então, subsidiar, como faz os Estados Unidos, etc. Mas, desses 7%, podia reduzir, pelo menos, eu estou falando assim por alto, poderia retificar-se um 4%. O que se perde aqui de desvio de verba por corrupção, o que se perde por desperdício, por exemplo, na agricultura, na educação, 145%. Por que desperdício? Órgão estadual, órgão municipal, órgão federal.
O que acontece na saúde... Você está falando de um problema de planejamento. Planejamento. Planejamento, é isso. O seu não, governo eu estou falando o seguinte, como é que a gente arranja dinheiro para um problema de distribuição de riqueza, para um programa de melhorar o nível de escola, de saúde, etc. Vamos falar de déficit público. Uma coisa que político detesta fazer é demitir e cortar gastos, né? Porque normalmente ele se sustenta, ele sobrevive exatamente empregando e gastando um bocado. É possível em campanha prometer demissão em palanque? Eu desejo dizer a você o seguinte, que a possibilidade de demissão no serviço público é limitada. Por quê? Porque tem estabilidade. Você faz um concurso. Você faz um concurso por tempo de serviço, é estável. Se puser você na rua com mandado de segurança, em 24 horas você volta para o lugar. Os cargos de livre nomeação, os cargos de confiança, esse pode pôr na rua. E alguns governadores puseram. Eu acho que se pode pôr perfeitamente um número de ministérios, isso você pode fazer. Mas sem que isso também se faça, sendo necessário, eu quero dizer a você que a poupança daí resultante, face do enorme déficit, isto é relativamente muito pouco. No próximo bloco vamos de bate-bola, jogo rápido? Vamos lá. E o senhor fica me devendo o projeto completo desse governo. Até já. Bate-bola, jogo rápido com o candidato Ulisses Guimarães. Eu gostaria de falar de alguns dos seus adversários. Alguma coisa contra? Eu pediria a você escusa para não responder. Não responder por duas razões que eu digo rapidamente. A primeira é que eu não vou elogiar quando tem qualidades. E se eu ataco, eu considero-me suspeito. Eu sou parte, como é que eu vou ser juiz? Em segundo lugar, é uma questão de tática. Eu posso atacar um cavalheiro hoje, um competidor, e amanhã precisar dele, porque eu vou para o segundo turno. Se não for logo ganhar de uma vez. Eu preciso dele. Então eu preciso ter cautela. Em política você tem que escolher o adversário. Não é que o adversário escolhe você. Você escolhe o adversário. E eu ainda não escolhi o nosso adversário. Mas o senhor vai escolher um? Claro, lá para frente vamos escolher. Presidência da República, o senhor não está querendo um cargo enfraquecido pela Constituinte que o senhor presidiu? Acho que não. O que um presidente tem que fazer nesse presidencialismo congressual que está aí, porque o que está aí, Marília, é um meio parlamentarismo. Se isso der certo, o Congresso, como eu acredito, fizer o que deva fazer, isso poderá desembarcar no parlamentarismo. Mas o governo é dual, é presidente da República e é Congresso e é presidente da República. O mal que eu tenho, que eu vejo nos candidatos que estão por aí, eu pergunto, cadê os deputados? Onde é que estão os senadores? E no corte vertical, que um presidente da República tem que ser um coordenador pela descentralização daquilo que vai para o Estado, que vai para o município, onde é que estão os prefeitos? Onde é que estão os governadores? De maneira que eu acho que essa Constituição, ela não tem sido praticada. Eu acho que o presidente Sarney devia ter tentado ter uma maioria dentro do Congresso, o que não acontece. Aí que está o erro. Autoridade anda em falta? Minha? Eu não sei, foi o que lhe veio na cabeça, a primeira coisa? Não, eu acredito que falta, sim, falta. Eu acho que há em certos setores da vida pública aí tem havido uma deficiência de autoridade. E a autoridade você não substitui. A autoridade é diferente de competência. A competência te dá direito. Se é presidente, você nomeia ministro, tira ministro e tal. Mas a autoridade, para ser respeitado, para a nação respeitar, essa não há Constituição, nada que dê. Coragem. Coragem eu entendo fundamental. Eu tenho um fascínio pela coragem, tenho uma admiração pela coragem. Pessoa corajosa, até corajosa contra mim, eventualmente, eu tenho um verdadeiro fascínio. Eu cito muito o Churchill. Então eles perguntaram, qual é a virtude mais importante? Ele diz a coragem. E a esperança, a caridade, o trabalho, etc. A coragem, porque se não houver coragem, as outras todas desaparecem na hora do perigo. Na hora do perigo está a tremedeira e não adianta ter as outras virtudes. Eu acho um requisito, homem público sem coragem, nem sei se é homem, mas público não é. Homem também não sei se é. Homem eu já não sei se é, mas público, de jeito nenhum. Palanque, no seu sobe quem quer? Não, quem quer não. Quem quer não sobe. Sobe os nossos correligionários, sobe pessoas que estão de acordo com o nosso programa, com as nossas ideias, o nosso
palanque não é a casa da Maria Joana, que entra quem quiser. Não, senhora, não pode. Os moderados vão subir? Os moderados, se ajustarem, que são companheiros nossos, ajustarem ao nosso programa, a independência nossa, nós não dependemos de ninguém, não dependemos do governo, nós dependemos do nosso programa, não há dúvida. Pesquisa eleitoral, o senhor leva a sério? Relativamente a sério. Primeiro, a pesquisa de pesquisas. Chove pesquisas por aí, tem pesquisa de todo jeito. Né? Segundo lugar, é um referencial muito precário a longa data. O cidadão hoje tem uma ótima pesquisa e perde a eleição ou não tem a mesma situação nas vésperas da eleição. Eu já soube de pesquisas feitas na véspera da eleição e o candidato que era o menos apontado foi vencedor. Mas não é só a pesquisa porque vai ganhar isto, aquilo. É o modelo, o que o eleitor pensa, quais são os itens, o que se deve falar. Por exemplo, a habitação está ganhando um espaço muito grande. Mais do que segurança, engraçado. Salário, depois saúde, acima de educação. Essas coisas orientam para você, quando estiver falando com o povo, você está esperando bater na Essa pesquisa lhe interessa? De intenção de voto, o senhor acha que ainda é cedo? Eu acho cedo. Acho cedo. Moralização. Essa bandeira já tem dono? Essa bandeira, eu ia dizer o seguinte, essa bandeira depende da pessoa. Nós não estamos falando. É a pessoa. O padre Antônio Vieira dizia que o maior conceito de um orador é o conceito que dele faz quem está ouvindo. Não adianta a pessoa falar em moralidade, essa coisa, e ser um pilantra, um sacana, um safado. Não tem. Então, é mais a pessoa, a biografia, a história, do que as palavras. Mas isso é fundamental. Na República, se não tiver moralidade, degringolam-se todos os costumes políticos. Porque quando rouba lá em cima, você calcula quando chega no ascensorista como é que está. Medo, qual é o seu? Olha, eu sou supersticioso, sabe, Marília? Um pouco supersticioso. Eu tenho medo de gato passar na minha frente, medo de passar embaixo de escada. Né? Tenho medo de uma palavra... Pode assoviar dentro da sua casa? Pode. Abrir guarda-chuva? Pode. Isso não... Com cor, o senhor tem? Tem uma palavra horrível aí que eu não tenho nem coragem de dizer aqui. E eu tenho, mas é melhor não dizer perto do senhor, é isso? Diga perto de mim. Eu tenho medo de certas pessoas, mesmo no Congresso tem uns 2 ou 3 camaradas lá, quando eu vejo eu fico alucinado. Por quê? E o pior é que eu não posso bater assim, porque não tem superfície de madeira. É de zinco, outra é vidro e tal. Né? Eu fico esperando, durando, coisa... Mas por que o senhor tem medo, cara? Porque eu acha acho que ele quando... traz aquela palavra que o senhor não gosta de dizer? Já aconteceu comigo, não sei se casualmente ou não. Né? Eu vou dar uma entrevista, o sujeito passou na minha frente, é uma catástrofe. É mesmo? Começo a baralhar nome, tropeçar em data, é uma coisa horrível. Segundo turno, caso o senhor não chegue lá, o senhor vai apoiar quem? Não, primeiro, eu tenho uma convicção tranquila que eu chegarei lá. O meu partido chegará lá. Nós temos o melhor partido, nós temos a melhor estrutura, nós temos um programa avalizado pelos compromissos cumpridos. Nós cumprimos o compromisso contra a Revolução, da anistia, da direta já, da Constituinte, não é? Eu tenho certeza. Agora, direi a você o seguinte, o que vai acontecer é muito difícil. Eu não teria a experiência que eu tenho se eu me avançasse agora em juízos a respeito do que vai acontecer daqui a 4 meses e meio e tal. Lá é que vamos ver como é que faz, e não será a decisão minha, nós unimos o partido para uma decisão. Mas você está na frente do presidente da República. Eu quero convidá-la para a posse. Não, eu quero convidá-lo para um programa. Gostaria de ter o seu compromisso, já que o senhor está tão seguro dessa presidência, gostaria de ter aqui o seu compromisso de público, que o primeiro programa que o senhor faz de televisão depois de eleito é o meu. Comprometo de público e de mão. Tá? Não, ainda falta uma coisinha. Eu queria que o senhor se definisse. Ulisses Guimarães por Ulisses Guimarães. Bom, eu diria a você o seguinte, não julgo um homem frustrado. Não. Eu só tenho uma frustração na vida, eu não estou capeando bem. Eu fiz o curso até 6 meses, quando o Dilson Funaro... 6 meses? 6 anos, desculpa. Ah, bom, 6 meses só o bife, né? 6 anos, né? Não tenho frustrações e ressentimento. Ressentimento é um perigo. Mas o senhor ia contar alguma coisa do Dilson Funaro? O senhor falou que o senhor aprendeu piano Não, durante o 6 Dilson anos? Funaro, na doença dele, ficar tocando o dia inteiro era uma maravilha. Eu ficava... E toca um pouco de ouvido, sabe? Eu tenho essa frustração. Quanto a mais, o medo que você falou, Não, eu pedi para o senhor se definir. Para eu me definir. Bom, eu me julgo, Marília, um homem apaixonado. Tudo quanto eu fiz na vida, eu fiz apaixonado.
Quando fui presidente do Santos, eu era um homem apaixonado, brigava com todo mundo por causa do meu clube. Quando eu me meti nesse negócio de piano, péssimo, mas larga disso, você não tem jeito e tal, mas eu ficava 4, 5, 6 horas. Né? Me meti na política, né? Meti na política esse tempo todo, e você sabe o que eu faço em termos de uma verdadeira paixão, né? Que eu tenho. E acredito que isso tem me ajudado. Toda pessoa que tem paixão pelo que faz é também um chato. É chato. Um médico, por exemplo, que é um grande médico, você está com ele no Guarujá, na praia, ele diz: ontem eu fiz uma operação, tirei a vesícula, não sei o quê, né? Mas pode consultar, você não vai precisar, graças a Deus. Mas se precisar, vai, que é um grande médico. O senhor está se chamando de chato? Hein? O senhor está se Eu acho até de que sou chato? mesmo. Minha mulher diz isso. Vem no salão, está numa sala conversando, né? E vem esses assuntos que surgem nessa conversa vadia, nesse cavaco. Não é o cavaco lá de Portugal, né? E ela acha que eu sou um chato porque ou eu fico quieto ou de repente eu meto lá um negócio de política no meio. Um homem apaixonado, essa é a sua definição? Claro, graças a Deus. Muitíssimo obrigado pela entrevista, doutor Ulisses. Foi um prazer. Inspirado em você. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Devem agir em relação uns aos outros, com espírito de fraternidade. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo homem tem direito à propriedade. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure uma existência compatível com a dignidade humana. Todo homem tem direito à instrução, e a instrução será gratuita. Todo homem tem direito a organizar sindicatos. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Nações Unidas, dezembro de 1948.